Irmãos, boa noite, graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, uma alegria muito grande de estar aqui, reunido com os irmãos, conhecer uma parte do corpo de Cristo que existe por todas as nações, por todo o mundo. Eu queria aproveitar que os irmãos estão em pé e pedir que os irmãos abram sua Bíblia em Isaías, no capítulo 40, livro de Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40, quero ler com você a partir do versículo 25. Que assim nos diz a palavra de Deus. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os irmãos podem sentar, nós já oramos, louvamos ao Senhor pela sua palavra, agradecemos ao Senhor por esse tempo, temos muita coisa para falar de fato aqui para os irmãos, e sempre uma grande responsabilidade para nós falarmos dos atributos de Deus, de ser de Deus. Na realidade, é bem complexo falar sobre isso, porque mesmo que a gente venha ter o entendimento de algumas questões sobre Deus, nós nunca iremos conhecer Deus na sua totalidade. Porque quero começar então essa noite desse estudo justamente dizendo que ainda que você e eu tenhamos a capacidade de conhecer Deus de Gênesis a Apocalipse, Deus é muito mais do que está revelado na própria Escritura. Deus, ele não é somente o que ele deixou ser revelado nas Escrituras. Ele é muito mais. E sabe por que ele é muito mais? Porque ele é um ser infinito. Se Deus fosse conhecido só pelo que está nas Escrituras, ele seria finito. Mas ele não é finito. Então, dentro do que nós temos para conhecer, e temos muita coisa para conhecer, nós não temos a capacidade de conhecê-lo na sua totalidade. Então, eu queria que o nosso irmão aí, que vai estar me ajudando aí nos slides, pudesse soltar o primeiro slide aí, antes de nós entrarmos diretamente nos dois atributos, que são a soberania de Deus e a ira de Deus. Por que eu falei sobre a ira de Deus, né? Porque o nosso irmão Hudson falou sobre o amor de Deus. E para que a gente compreenda o amor de Deus, a gente vai entender melhor o amor de Deus quando a gente entende a ira dele e por que ele tirou de nós a sua ira e derramou o seu amor. E aí então nós vamos poder compreender que o amor de Deus nos constrange verdadeiramente. Ok? Então, rapidamente, o ser de Deus, eu vou ler por aqui que está mais fácil para mim, que ele está um pouco miudinho, ok, irmãos? A falta do conhecimento do caráter de Deus leva à idolatria e a outros pecados. Rapidamente, por que eu frisei ali a palavra idolatria? Porque hoje nós temos um Deus, tá? Não é o Deus das Escrituras, quero deixar isso bem claro, não é o Deus das Escrituras, que muitas pessoas têm o Deus como um ídolo,
E o primeiro entendimento que a gente precisa ter aqui nessa noite é justamente que Deus, ele não quer ser idolatrado. Existe uma diferença entre ser idolatrado e ser adorado. Deus, ele não quer ser idolatrado. Por quê? Porque o conceito de ídolo, e o Rudy estava me dizendo ali que talvez traga aí, e se tivermos o curso de capacitação e aconselhamento, vocês vão ver lá um módulo chamado Ídolos do Coração, que é muito forte, muito rico. Então, o entendimento de idolatria é justamente quando nós vamos a este ídolo, sabendo que esse ídolo pode me dar alguma coisa. Isso é idolatria. Nós não vamos até Deus para que Ele me dê o que eu quero. Nós vamos até Deus por quem Ele é. Esse é o nosso entendimento. Se Deus me der, amém. Se Ele não me der, amém do mesmo jeito. Então eu não me aproximo diante de Deus para receber alguma coisa. Mas eu me aproximo diante de Deus porque eu reconheço que Ele é santo, 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 misericordioso, bondoso, gracioso e tantas outras coisas. Isso é o suficiente para que eu possa adorá-lo, não idolatrá-lo. E a falta do entendimento de Deus tem feito muitas pessoas e muitas igrejas idolatrar a Deus e não adorar a Deus. Muitas pessoas vão até as igrejas para justamente receber de Deus o que o seu coração quer, às vezes de forma pecaminosa. Ok? Temos a tendência de deixar que nossa cultura, em vez de nosso Criador, determine os nossos valores. Esses valores influenciam nossos pensamentos acerca de Deus e moldam a maneira como nos relacionamos com Ele em nossa experiência diária. Um dos grandes problemas que nós temos vivido e nós temos colocado ou trago para dentro das igrejas é justamente os valores que o mundo tem. E nós estamos trazendo esses valores para dentro das igrejas, infelizmente. Agora, por que isso tem acontecido? Isso tem acontecido primeiro pela falta de conhecimento. O que o profeta Osés diz? Meu povo tem padecido, tem sofrido por falta de conhecimento. E aí, então, por nós não conhecermos a sua palavra, nós estamos achando que alguns valores que o mundo está ofertando para nós são valores eternos. E aí esses valores estão moldando nossa família, a nossa igreja, a nossa forma de cultuar, de adorar a Deus. Por causa que eu não estou tendo o conhecimento do Deus das Escrituras. E quando a gente fala de ídolos, nós criamos vários ídolos ou vários deuses no nosso coração, e não o Deus das Escrituras. Como as pessoas não conhecem um Deus verdadeiro, elas acabam adorando falsos deuses. O coração idólatra projeta os seus deuses como acha que eles devem ser. Quando isso acontece, pecados maiores afloram na vida das pessoas. A ignorância quanto a Deus, com frequência, é a raiz de muitos males. Você pode passar. Ou seja, se eu não conheço o Deus das Escrituras, eu vou criar um Deus no meu coração. E o Deus que eu conheço é o Deus que eu vou adorar. Então, por isso a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, de meditar nessa palavra, porque é a única maneira de nós conhecermos a Deus. Se quisermos conhecer a Deus, os seus atributos, o caráter de Deus, nós temos que vir para cá. Palavra de Deus. Se a igreja não lê a palavra de Deus, não conhece Deus. Impossível conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, você não tem como se relacionar com Ele. Se você não conhece a Deus, você não tem como amar a Ele. Por isso, então, a importância de conhecermos a sua palavra. Pode passar? Se há tantos ignorantes a respeito de Deus dentro da igreja cristã, podemos imaginar fora dela. Essa ignorância leva os seres humanos a praticarem abusos e a viverem em impiedade ainda maior. Portanto, é muito importante ensinar sobre o caráter de Deus, a fim de que as pessoas, conhecendo a Deus, deixem a idolatria e seus pecados consequentemente. Ou seja, eu fico feliz porque são raras as igrejas que dão esse tempo para que vocês possam conhecer mais de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor, da sua liderança, que demonstra, assim, amor pelas suas ovelhas.
porque quer que vocês conheçam mais de Deus. E à medida que a gente conhece mais a Deus, mais a gente ama a Ele, mais a gente adora, mais a gente fica sedento, mais a gente quer mais conhecer a Ele. Vamos para frente? A única maneira de saber como Deus é exatamente descobrindo o que Ele revelou sobre si mesmo nas Escrituras. O que as Escrituras dizem a respeito de Deus? Davi colocou desta maneira: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Deus é infinito, Ele não tem fim. Olha só que interessante. Quando nós falamos assim, Deus é grande, como é que a gente imagina a grandeza de Deus? Como é que você pode mensurar o que Davi está dizendo no Salmo 145? Grande é o Senhor. Sabe por que você não tem como mensurar, e é por isso que ele diz também nesse texto, que a grandeza dele é insondável? Porque nós temos um entendimento e um conceito de grandeza. Mas esse conceito de grandeza, ele não fala, ele não expressa a grandeza de Deus. Por isso Davi diz que a grandeza dele é insondável. Pense em algo muito grande. Pensou aí em algo muito grande? Então pense agora o que isso multiplicado por 10. Pronto, mesmo assim não vai ser Deus. Deus é muito maior do que isso. Não sei quantos aqui já viajaram de avião, e quando você estava lá em cima, bem lá em cima, não sei quantos 1000 pés, né, que nem diz o comandante, e quando você olha aqui para baixo, você vê tudo minúsculo, ainda tudo pequenininho, tudo pequenininho. É assim então que Deus, Ele na sua grandeza é. Só para que você compreenda, não que isso seja a grandeza de Deus, porque nós não temos como mensurar. E olha só o livro que nós abrimos de Isaías 40, no versículo 17, ele diz: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Olha só. Olha só o que Isaías está dizendo a respeito de Deus. A respeito de Deus sobre as nações. Ele olha e é para as nações assim, nada. Você sabe o que é nada? Bom, aí o profeta está dizendo que ele considera menos do que nada. Já pensou? Como compreender esse Deus? Como compreender Ele? Vamos para frente. A gente saber como é Deus é fundamental para conhecermos o propósito, para conhecermos o próprio Deus. E o conhecimento de Deus é a essência do que é ser cristão. O apóstolo João escreveu: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a vida eterna, então? Alguém me responde o que é a vida eterna? Se chegasse para você está saindo aqui da igreja agora, viesse uma pessoa e perguntasse assim: irmão, irmã, o que é a vida eterna? O que você ia responder para essa pessoa? Alguém se arrisca? A irmã quer falar ali? Eu vi ela fazendo assim? Não? A vida eterna que João diz: aqueles que conhecem a Cristo. E a vida eterna é esta. Quem tem a vida eterna? Aqueles que conhecem Jesus como único e suficiente Salvador. Isso é a vida eterna. E aonde estou tirando isso? Da palavra de Deus. Não é o meu conceito, é o que a palavra de Deus diz. Então, se lhe perguntar o que é a vida eterna, conheça Cristo. E assim você terá a vida eterna. Vamos para frente. É difícil definir o ser de Deus, pois via de regra, quando definimos alguma coisa, sempre o fazemos por comparação. Mas com Deus não funciona, porque Ele é incomparável, que nós lemos aqui no versículo 25. A quem, pois, comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Primeiro, como é que você vai definir Deus se você nunca viu Deus? Segundo, para nós darmos uma definição, a gente sempre tem a ideia de comparação. Ah, é igual a fulano, a ciclano, se parece com aquele, com aquela, enfim.
É sempre assim que nós definimos. E como é que nós vamos então definir Deus se nós nunca vimos Deus? Nós nos relacionamos com Ele, sim, através da oração, da sua palavra, na adoração, nós nos relacionamos e sentimos a presença dEle. E louvado seja Deus por isso. Agora, definir Deus é complexo. Entender Deus é complexo, muito complexo. Para nós, foi-nos dado o conhecimento por meio do Espírito Santo de conhecer Deus, não na sua totalidade, mas aquilo que nós conhecemos foi suficiente para que possamos nos render a Ele em adoração e dizer o quanto que nós precisamos dEle. Mas o povo que aí está fora, que não conhece a Cristo, primeiro não quer saber de Deus, porque odeia Deus. É que João fala lá em João capítulo 15, se eu não estiver enganado. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro de vós odiou a mim. O mundo odeia Cristo. E por isso que nós estamos vivendo hoje, o Hudson na sua oração, ele estava falando justamente isso. Que o que nós temos travado de uma luta contra valores mundanos, está um negócio sério, muito sério. Porque é os valores mundanos contra os valores eternos. Vamos para frente. Definição de atributos de Deus. Eu só estou passando aqui rapidamente só para a gente entender, não sei nem se o Hudson tinha tocado sobre essa questão aí, enfim. São qualidades, propriedades, virtudes ou perfeições de um ser. Então, quando se fala de atributo de Deus, nós vamos então trabalhar justamente as características de Deus, as qualidades, as virtudes de Deus, né? Ele falou sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis também. Os atributos não são acrescentados a Deus, mas são qualidades essenciais nele. Entenda uma coisa, queridos. Eu tenho dito lá na igreja o seguinte, e até mesmo em aconselhamento, que quando a gente quer saber o entendimento de amor, bondade, misericórdia, nós temos que olhar para Deus. Porque todas essas características, elas estão no próprio Deus. Então, se eu quero entender o que é amor, eu tenho que olhar para Deus. Se eu quero saber o que é bondade, eu tenho que olhar para Deus. Se eu quero saber o que é misericórdia, eu tenho que olhar para Deus. Porque se eu perguntar para você aqui, por exemplo, o que é o amor? Eu acredito que cada um de vocês aqui vai me dar um entendimento ou um conceito do que é o amor. Se eu perguntar para você assim, você ama o seu cônjuge? Eu acredito que todos aqui vão dizer, eu amo o meu cônjuge. Agora, da onde você está tirando o seu conceito de amor? Se eu perguntar para você, amor, ele é uma escolha, amor é um sentimento? Vamos fazer uma votação aqui? Você que acha que o amor é sentimento, levanta a mão. Ninguém acha? Você que acha que o amor é uma escolha, levanta a mão. Oh, vejo que não estás distante do paraíso. Por quê, queridos? Cristo nos amou. E como Ele nos amou? Se entregou, foi uma escolha dele. Amor é uma escolha, não é sentimento. Logo, o amor, ele nunca acaba. Nunca acaba. É eu que estou dizendo isso? Não, rapidamente. 1 Coríntios capítulo 13, né, um texto muito conhecido que fala sobre o amor. Já está no telão aí? 13. Nós vamos ler a partir do versículo 4, que fala sobre amor. O que é o amor? E aí então, você que está com seu cônjuge que diz assim, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, você vai entender agora se você realmente ama. O amor é paciente. Você é paciente? Ou você já está em falta nesse primeiro aspecto do amor? Se você diz que ama o seu cônjuge, você é paciente com ele. O amor é benigno, ou seja, o amor é serviçal. Serve ao outro. O amor não arde em ciúmes. Olha aqui, rapidamente, eu não posso passar por isso sem falar isso. Eu não vou pedir para você levantar a mão, principalmente as mulheres. Você é ciumento? Aí quando você discute com seu cônjuge,
Aí depois que fica tudo tranquilo, em paz, aí você diz o quê? Eu fiz isso porque eu te amo. Eu sou ciumento porque eu te amo. Não, a palavra de Deus diz que o amor não arde em ciúmes. Então, se você é ciumento, você é possessivo, você não é amor, isso é possessão. Mas vamos para frente. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, quando você estiver diante de um casal e dizendo assim, não, meu amor pela minha esposa acabou, meu amor pelo meu esposo acabou, é que você nunca amou. Ou então a Bíblia está errada. Ou então Deus está errado. Então não tem esse papo de que o amor acabou. E por que eu estou falando isso, queridos? Porque é a palavra de Deus. Entendimento sobre Deus está aqui. Eu quero saber o que é o amor. Palavra de Deus. Eu quero saber o que é bondade. Palavra de Deus. E não é o que o mundo está dizendo que é, queridos. E a gente está ouvindo o que o mundo está dizendo e nós estamos tomando por verdade. E a verdade que nós temos, que é a palavra de Deus, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Ele é a única verdade, o resto tudo é mentira. E nós estamos pegando mentira e trocando pela verdade. E estamos pegando essas mentiras do mundo e dizendo dentro da igreja que é verdade. Então, quando eu conheço a Deus, essas mentiras que o meu coração vem crendo, elas vão sendo desconstruídas. E agora eu posso acreditar justamente no que a palavra de Deus diz. Ok? Os atributos são as perfeições atribuídas ao ser divino. Tu passou aí, volta um pouquinho. Isso, obrigado. Nas escrituras ou as que são visivelmente exercidas por ele nas obras da criação, da providência e da redenção. Isso foi uma definição de Luiz Berkhoff, ok? Vamos para frente. Todavia, mesmo que não possamos dar uma distinção sintética, é possível dar uma descrição de Deus. Vou olhar aqui melhor. A única possibilidade é fazer uma descrição parcial de algumas características de Deus que conhecemos. Esse tipo de definição é parcial, visto que não podemos dar uma definição exaustiva. Essa definição consiste na apresentação de uma lista de todos os atributos conhecidos de Deus. Ou seja, nós nunca, foi o que eu falei do início, nós nunca vamos conhecer Deus de forma exaustiva, ou seja, totalmente. Vamos para frente. Em teologia, costuma-se dizer que os atributos de Deus são o próprio Deus, segundo ele se revela. Ou seja, se nós quisermos conhecer Deus, vamos conhecer então seus atributos, que são inúmeros atributos, são vários atributos. Os atributos de Deus são verdades determinativas do seu ser divino, são qualidades inerentes ao ser de Deus. Não é errado dizer que a essência de Deus se encontra em cada um de seus atributos. Ok? Vamos para frente. Os atributos de Deus revelam como Ele é, como funciona o seu caráter. As Escrituras revelam a mente de Deus e abrem os nossos olhos para que o vejamos de maneira correta. Todas as informações que as Escrituras fornecem acerca de Deus correspondem à realidade. Wayne Grudem afirma que, embora tudo o que as Escrituras nos dizem a respeito de Deus seja verdadeiro, não é, todavia, exaustivo. Vamos para frente. Pode passar, acho que ficou em branco. Acabou? Sério? Que beleza. Então vamos lá. Vamos trabalhar então sobre o conceito da ira de Deus. Eu queria que você abrisse então em João capítulo 3. Porque uma das coisas que nós temos, entenda só como isso é interessante. Uma das coisas que as pessoas, por não conhecerem as Escrituras, e obviamente se não conhecem as Escrituras, não conhecem Deus, elas acabam criando um Deus na sua própria cabeça. E um Deus que é muito criado na cabeça das pessoas é justamente o Deus que ama todas as pessoas. Que Deus não é um Deus que se ira contra as pessoas. Bom, então vamos ver o que a palavra de Deus diz. Para que eu entenda se isso é verdade ou não, eu preciso ir para a palavra de Deus. Então, João capítulo 3, nós vamos ler
o versículo 35 e o versículo 36. João 3, 35 e 36. Que diz: o Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Qual é o grande destaque desse texto aqui para entendermos que Deus, ele é um Deus irado? Poxa, mas ele não é um Deus amoroso? Também, obviamente que é um Deus amoroso. Mas ele também é um Deus irado. Vamos analisar o texto aqui? O Pai ama o Filho e todas as coisas que tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem o quê? O que diz o texto, irmãos? Tem a vida eterna. Aquele que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, que não crer no Filho, que não se arrependeu dos seus pecados, que não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, esse que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Ok? Agora, olha só, a chave ou a palavra que determina isso. Não verá a vida, mas sobre ele permanece. O que permanece? Permanece o quê? A ira de Deus. Ora, queridos, se permanece, é porque a ira de Deus já está. Porque se assim não fosse, o texto não seria esse. O texto seria diferente. Quando João diz que a ira dele permanece sobre essa pessoa que não reconhece Jesus como seu Salvador, é porque sobre a vida dessa pessoa está a ira. A ira de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida? Sim ou não? Não. Não está. O que está sobre as nossas vidas? O amor de Deus. Agora, somos pecadores? Somos. João fala isso em 1 João. E quando pecamos, vem a repreensão de Deus sobre as nossas vidas. Todo pecado tem consequência. Mas não significa dizer que Deus está irado com as nossas vidas. Até porque a gente vai ver que a ira de Deus, ela é diferente da nossa ira. Totalmente diferente. A nossa ira é pecaminosa. A ira de Deus não é pecaminosa. Então, para aqueles que não são filhos de Deus, não são convertidos em Senhor, sobre essas vidas está a ira de Deus. E uma outra pergunta para os irmãos. Ora, se Deus ama todas as pessoas, por que existe o inferno? A Bíblia diz que muitos irão para o inferno, não vão? Se Deus ama todas as pessoas, por quê? Que tipo de amor é esse que umas pessoas vão para o inferno e outros vão para o céu? Porque o céu é a manifestação da ira de Deus sobre aqueles que não se converteram diante do Senhor. Então, logo, Deus é um Deus irado. Salmos 8, se eu não estiver enganado, ele vai justamente dizer que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias Deus se ira. Agora, vamos entender então o seguinte. Por que a ira de Deus, ela é diferente da nossa ira? Primeiro porque a nossa ira é pecaminosa. A nossa ira é pecaminosa. A ira de Deus não é pecaminosa, porque Deus é santo. E por ser um Deus santo, ele odeia o pecado. Então essa é a primeira questão que nós temos que distinguir aí. A ira de Deus não é pecaminosa. A minha ira, ela é. A minha ira, a sua ira, ela é fruto de um coração egoísta e controlador. Ou seja, quando eu não sou atendido naquilo que eu quero, eu faço o quê? Eu me iro. Por quê? Porque eu não recebi aquilo que eu queria. Você não fez aquilo que eu queria. E aí eu me iro. Ou seja, é uma centralidade em nós mesmos. E qual é o objeto da ira de Deus? Alguém pode me responder? Qual é o objeto da ira de Deus?
Oi? O pecado? É isso? Alguém concorda, irmãos? Levanta a mão aí quem concorda que é o pecado. Mas nós não somos pecadores? E aí? Diga, irmão. Você está dizendo que é a desobediência. Mas a desobediência é um pecado. Ok? Mas de fato a irmã está certa. O objeto da ira de Deus é o pecado. É o pecado. Isaías, abra comigo aí. Isaías 59, eu estava até marcado aqui. Vamos, em vez de 59, vou para 53:10. Isaías 53:10. Deixa eu ver como é que está essa aí a corrigida, né? Diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ora, queridos, Cristo, aqui o profeta Isaías está falando de quem? De Cristo. Do Cristo. E ele está dizendo então que o Senhor se agradou em moer o seu filho. Ora, mas Cristo tinha pecado? Obviamente não. Mas o que foi que Cristo levou na cruz? Os nossos pecados. E por que Deus, Pai, se agradou em moer o seu filho naquela cruz? Ele estava vendo o Filho Cristo impecável? Ou ele estava vendo os nossos pecados em Cristo Jesus? Por isso Deus, então, com a sua ira, ele derrama a sua ira sobre o seu próprio Filho, porque o seu próprio Filho, ele carregou sobre si os nossos pecados. E por isso a ira de Deus foi derramada sobre a vida de Jesus Cristo. Quando Jesus estava lá orando, antes de ser entregue, ele faz a seguinte oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Você sabe o que é cálice ali? O que Jesus está dizendo? O que é o cálice? Ninguém sabe? É como Jesus estivesse dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim, em vez de cálice, a tua ira. Passa de mim a tua ira. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Entenda, queridos, a ira de Deus, ela é bíblica. Agora, a ira de Deus, ela é contra o pecado. O que o pecado fez conosco? Nos separou de Deus. Nos separou de Deus. Agora vamos para o 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Para que vos não ouça. Ou seja, Deus, por ser santo, ele odeia o pecado, e sobre o pecado está a ira. No dia do juízo, o que vai ser manifestada sobre a vida dos pecadores, dos não arrependidos, dos não salvos em Cristo Jesus? O amor dele ou a ira dele? Obviamente a ira dele. Aí agora você começa a entender, queridos, que da ira de Deus
para o amor de Deus? Agora você já não está mais debaixo da ira de Deus. Você não permanece mais debaixo da ira de Deus. Sabe por quê? Porque o amor dele alcançou o seu coração, abriu o teu entendimento, fez você reconhecer que precisa de um Salvador e agora você tem direito à vida eterna. Agora você entende então que quando você olha para uma pessoa que não é salvo e você olha para a vida dela com misericórdia e diz assim: Senhor, salva a vida dela da mesma maneira que o Senhor me salvou, que o teu amor seja derramado sobre a vida dela da mesma maneira que foi derramado sobre o meu coração. Você entende que Deus, Ele escolheu você para derramar o amor dEle e não a ira dEle sobre a sua vida? Ele escolheu você para que você tivesse direito à vida eterna e não à condenação eterna. E quando você entende isso, querido, você fica justamente maravilhado diante desse Deus, que agora você sabe, nós cantamos aqui a esperança em Cristo. Nós temos a esperança viva que agora eu não estou debaixo da ira de Deus, mas eu estou agora com o amor de Deus no meu coração e eu sei para onde eu vou. Após esta vida aqui, o Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, me tira, não me deixou debaixo da ira, mas me deu o seu amor. Louvado seja Deus por isso. Você entende quando eu disse que quando a gente entende a ira de Deus e a gente entende o amor de Deus, a gente compreende que o amor de Deus nos constrange. Mas sabe por que ele nos constrange? Porque eu não sou melhor e eu não fiz nada para que Deus tirasse da minha vida a sua ira e derramasse o seu amor. Aquele que não é salvo também não pode fazer nada para ter direito à salvação. Mas Deus aprove ao Senhor escolher você para dar salvação e te salvar. Você já parou para pensar o que é passar a eternidade em sofrimento? Apocalipse diz isso. Você já imaginou que agora, ao invés de passar a eternidade em sofrimento, você vai passar a eternidade dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos? Você poderá estar lá na eternidade ao lado de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vivendo em paz com Ele. Esse é o amor de Deus por sua vida. Ele tirou sobre a minha vida e sobre a sua vida a ira dele e nos deu direito ao seu amor. Esse é o Deus que nós estamos e prestamos o nosso culto a Ele diariamente. Eu sei que Ele, as misericórdias dele se renovam sobre a minha vida e justamente por conta disso, entendendo que Ele me amou antes da fundação do mundo. Olha Efésios comigo aí rapidinho, irmãos. Nosso tempo está correndo. O relógio ele não nos ajuda nessas horas. Mas Efésios. Versículo 1:4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deixa eu te falar, olha o que Paulo está dizendo aqui, queridos. Ele te amou. O amor não é uma escolha. Vocês não disseram isso, vocês não estão certo? O amor é uma escolha. Deus nos amou, Deus amou você antes da fundação do mundo, queridos. Antes do mundo vir a existir, Ele já te amou. Mas a ira dele não está mais sobre as nossas vidas. Porque agora é o amor dele que está sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Queria então falar com você sobre a soberania de Deus. Vá para Daniel. Daniel capítulo 4. Soberania de Deus, queridos. Quando nós falamos em soberania de Deus, obrigado.
nós atrelamos a soberania de Deus justamente ao poder de Deus e à vontade soberana de Deus. Ou seja, Deus pode fazer o que Ele bem entender. Ele pode fazer. E tudo que Ele projetou, planejou, vai acontecer. Vai acontecer. E quando a gente entende esse outro atributo de Deus chamado soberania de Deus, isso nos faz entender, ou pelo menos parar para pensar em algumas coisas. Hoje nós temos um misticismo na oração. A oração, ela virou mística. Mística, infelizmente. Ora, queridos, se eu entendo que Deus pode fazer todas as coisas e que nada Ele quer fazer vai impedi-lo de fazer, eu posso, irmãos, então orar. Eu posso ir orar no monte, eu posso fazer campanha, eu posso orar ajoelhado, em pé, sentado, deitado. Se Deus não quiser, Ele não vai fazer. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Agora, por que nós oramos então? Porque nós não entendemos e nós não sabemos a vontade soberana de Deus. Nós não entendemos a vontade soberana de Deus. E por isso eu devo ir até Ele e pedir a Ele. Agora, qual deve ser o modelo da nossa oração? Olha, pensa comigo, Jesus, antes de ir à cruz, Ele orou ao Senhor, o próprio Cristo. E Cristo não sabia que Ele ia ser entregue, ia ser morto. Ele sabia disso. Mas o que foi que Ele fez? Orou ao Senhor. E no final da sua oração Ele diz o quê? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Que a tua vontade seja feita, queridos. Queridos, entender a soberania de Deus é libertador. É libertador. Sabe por quê? Eu gosto muito de um cântico do Delino Marçal. Deus é Deus. Porque esse cântico, ele retrata a soberania de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se ela não abrir, Ele é Deus. A gente precisa descansar na vontade de Deus, queridos. Ele é soberano. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que tu falou sobre a eternidade. Sobre a eternidade de Deus. Queridos, para Deus, por Ele ser eterno. O que é ser eterno, irmãos? Não tem início e não tem fim. Isso é a eternidade. Porque tudo aquilo que tem início e tem fim não pode ser eterno. E entender Deus já é complicado por isso. Como entender Deus? Quem criou Deus? Não, Deus não foi criado. Ele não tem início, Ele não tem fim, por isso Ele é eterno. E por Ele ser eterno, Ele não tem para Ele a questão de espaço. Não tem passado, presente e futuro. Não tem. Tudo que nós estamos vivendo aqui, o que nós ainda vamos viver, já aconteceu na eternidade. Já aconteceu, queridos. Ou você acha que tudo que nós estamos vivendo está pegando Deus de surpresa? Que Deus não sabia de nada disso? Claro que não. A palavra de Deus diz que nenhum fio da nossa cabeça cai que Ele não saiba. A palavra de Deus em Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram contados e determinados por Deus, queridos. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Sabe por quê? Porque Ele determinou. E a vontade de Deus, ela é também determinativa. E é isso aqui que Daniel, ele extrai aqui. No versículo 35 do capítulo 4. Quando ele diz o seguinte: e todos os moradores da terra do céu e os moradores da terra, não há
quem possa estorvar a sua mão. Deixa eu pegar aqui essa minha versão que ela diz, 35, cadê? Está aqui. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Para Deus, para os decretos, soberania de Deus envolve os decretos de Deus. O que são os decretos de Deus? São aquilo que vai se cumprir. Você pode fazer o que você quiser, meu irmão. O que você quiser. Mas se Deus determinou, vai acontecer. E ninguém vai impedir de fazê-lo. Ninguém. Porque é decreto de Deus. Todos nós sabemos que vamos morrer. Por que nós sabemos? Porque Deus determinou um tempo de vida para cada um de nós. Soberania de Deus envolve a vontade soberana de Deus sobre todas as coisas. E soberania de Deus envolve a vontade decretativa de Deus para as nossas vidas. E existe também a vontade permissiva, obrigado. A vontade permissiva de Deus. Mas eu quero tratar dessa vontade permissiva de Deus da seguinte maneira. Existe aquelas que são decretos, a vontade de Deus decretiva. E existe a vontade de Deus que são os preceitos de Deus para as nossas vidas. Ou seja, são as suas leis e o evangelho que nós sabemos que temos que cumprir. A vontade de Deus é que nós amemos a Ele. A vontade de Deus é que nós não pequemos. A vontade de Deus é que nós amemos a nossa esposa como Cristo amou a igreja. A vontade de Deus, dentro dos seus preceitos, Êxodo 20, os 10 mandamentos. Deus quer que nós cumpramos e vivamos os 10 mandamentos. Agora, essa é a vontade dele. Nós vivemos? Não. Nós não vivemos. Então nós precisamos fazer a diferenciação entre a vontade decretativa de Deus e a vontade permissiva de Deus. Ou seja, é a vontade onde o que Deus decretou vai acontecer e nada vai impedir de fazer. E a vontade de preceitos. Aquilo que Deus quer. Ou melhor, que Deus manda a gente fazer. Que a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz. Mas é o preceito dele. É a vontade dele para as nossas vidas. Essa vontade, irmãos, entenda, que são os seus preceitos, os conceitos de uma caminhada com Cristo, nós podemos e vivemos rejeitando. Quer ver uma coisa? O que nós temos que fazer pelos nossos inimigos? Quando Jesus ensina os seus discípulos no Sermão do Monte. Orar por aqueles que nos perseguem e amar os nossos inimigos. A gente ama os nossos inimigos. É o preceito dele. É a vontade dele para as nossas vidas. Mas essa vontade eu posso rejeitar. Mas a vontade decretativa de Deus, jamais. Jamais. O que eu estou querendo dizer então? O melhor, Daniel, ele disse, e nenhum, quem é que lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes? Porque o que ele determinou vai acontecer. Ora, queridos, Deus, ele faz o que ele bem entender. Mas a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E por saber então que ele é o Deus soberano que governa e controla todas as coisas, nós precisamos descansar nele. E nós precisamos confiar nele. Você acha que essa pandemia pegou Deus de surpresa? Não. Está escrito aqui.
Se você for para Mateus, você vai ver que antes da vinda de Jesus, algumas coisas têm que acontecer. E dentre elas, epidemias. Deus já sabia, queridos. E por que Deus já sabia disso? Foi Ele que escreveu a história. E Ele escreveu a história conforme a soberania e a vontade dEle. Por que Salmo 139 diz: ainda a palavra não me chegou à boca, Senhor, e tu, Senhor, já sabes? Porque Ele é onisciente. Você não está me falando nada aí, mas Deus sabe o que você está passando, ou melhor, pensando. Ele sabe, porque a vontade soberana de Deus, porque o Deus soberano, Ele governa e controla todas as coisas. Nada foge do seu controle, nada. E como é bom, queridos, saber que Deus é um Deus que está no controle de todas as coisas. Para nós, queridos, não tinha motivo, ou não tem motivo, para nos desesperarmos. Sabe por quê? O que foi que eu falei para vocês? Eu disse: entender soberania de Deus é libertador. Libertador. E quando eu entendo que Deus está no controle da minha vida, que a minha história já foi construída por Ele, e se eu estou passando por alguma dificuldade, eu sei que Deus lá, antes da fundação do mundo, quando foi escrever a minha história, Ele disse: você vai passar por isso, mas se você vai passar por isso é porque você pode suportar isso, porque eu serei contigo todos os dias da minha vida. E eu queria então, irmãos, concluir falando sobre a soberania de Deus. Nós já estamos aí chegando nos finalmente, falando justamente que entender soberania de Deus para mim foi libertador, e por isso que eu falei para vocês que é libertador. Eu não sou aqui de Brasília. Antes de vir para cá, eu vim para cá em 2013. Eu morava em Fortaleza. E eu sou casado, tenho um filho. Infelizmente não puderam estar comigo hoje, porque minha esposa ficou com ele para fazer algumas tarefas. Tenho um filho de 13 anos. E na época ele tinha 5 anos, se eu não estiver enganado. Então eu tive que vir à frente para poder estudar, para poder conseguir um emprego, para poder alugar uma casa, conseguir escola e tudo mais. Deixei a minha esposa e meu filho lá. E eu passei 6 meses distante deles. Porque primeiro eu entendi o chamado de Deus de vir aqui para Brasília. E por isso vim e deixei a minha família. Não foi nenhum ato de loucura. Era o propósito de Deus para a minha vida. E aí então, cheguei em agosto aqui. Eu vim com um projeto de vender, eu trabalho com vendas, um produto que eu vendia muito bem lá em Fortaleza, mas aqui não vingou. Veio setembro, comecei a procurar emprego, não deu certo. Veio outubro, nada de emprego. E aí eu me lembro que a CBI, ela fez um evento de autoconfrontação, de um livro que tem de autoconfrontação, a primeira vez que teve esse curso aqui. Eu estava lá nesse curso e de repente veio a rebeldia no meu coração. Por quê? Porque já era final de outubro e eu tinha que conseguir um emprego, eu tinha que conseguir uma casa, colégio para o meu filho até dezembro, porque se eu não conseguisse, como é que ia ficar a situação do meu filho? Ou eu ia ter que passar pelo menos mais 6 meses longe da minha família, ou então ele iria perder um semestre. E aí então eu saí da igreja, lá onde estava acontecendo o estudo, e fui até a casa onde eu estava morando com meu irmão, pastor Ayrton. Não sei se a igreja conhece ou vai conhecer. Morei com ele lá. E durante a minha ida para a casa, muito revoltado contra Deus, e depois de eu reclamar muito com Deus, Deus começou a falar ao meu coração. E Ele simplesmente disse assim: por que tanta revolta no teu coração? Você tem passado fome? Você tem morado debaixo da ponte? A tua família lá, ela está passando fome? Ela não tem um teto para morar? E Deus então começou a me humilhar. E quando eu cheguei lá em casa,
a única coisa que eu fiz, além de chorar muito, foi justamente orar e pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Porque naquele dia ali, eu entendi que tudo que nós passamos está debaixo da soberania de Deus. E que Ele está no controle de todas as coisas. E que mesmo eu desempregado, não tenho conseguido nada até então. Tudo que eu precisava para viver, a minha família também, ela tinha e eu tinha. Deus dava condições ao meu irmão para que pudesse me dar aquilo que eu precisava. Isso foi final de outubro de 2013. Quando foi início de novembro, apareceu um emprego para mim. Emprego para mim. E foi uma outra maneira que Deus me humilhou para dizer: a minha vontade está no meu tempo e não no teu tempo. Eu sou soberano sobre todas as coisas. E aquilo foi muito libertador para mim, queridos. E quando foi então em dezembro, eu fui para escolher uma escola para o meu filho. Eu fui para o SESC. E lá no SESC é por sorteio. E no dia do sorteio eu fui muito triste. Eu disse: Senhor, em nenhum sorteio que eu participo eu não ganho nenhum bombom. E eu fui já dizendo para Deus: eu sei que eu não vou ganhar nada. Eu sei que meu filho não vai ser chamado. Eram 5 vagas. Para mais de 100. E o primeiro nome que chama? João Lucas Nobre Vasconcelos. Meu filho. Foi mais uma humilhação de Deus na minha vida. Para dizer que eu não estou no controle de nada. Que Deus está no controle da vida dos seus filhos. Ele é soberano. É Ele que reina. É Ele que controla. E tudo acontece no tempo dele. Finalizando. Por ter entendido a soberania de Deus na minha vida, queridos. Eu falei para vocês, eu trabalho com vendas. A pandemia bateu o ano passado. Eu construo o meu salário todo dia daquilo que eu vendo. Quando nós entramos no isolamento, passei 30 dias sem trabalhar e ganhar um tostão. Mas o meu coração descansou no Senhor. Porque eu aprendi que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele é soberano. Nunca eu deixei de fazer 3 refeições diárias, pelo menos. Nunca. E o Senhor mandou igrejas de Fortaleza me abençoarem com ofertas. Irmãos me abençoarem com ofertas. Nunca deixei de pagar uma conta, mês a cada mês. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele controla e Ele governa. Descanse na soberania de Deus. O que Ele decretou vai acontecer. E o que for para acontecer na sua vida, se agrade na vontade dEle. Descanse no Deus soberano, onipotente. E criou o céu e o mundo do nada. Ele simplesmente disse: haja luz, e veio a existência. Ele é o Deus Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Queria orar com você nesse momento. Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque nós temos a Tua Palavra. E a Tua Palavra nos faz entender que Tu és o Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus soberano que governa a Tua criação e que nada foge do Teu controle. Obrigado porque um dia o Senhor tirou a Sua ira sobre as nossas vidas e derramou sobre as nossas vidas o Teu amor sobre o nosso coração. Obrigado pelo Teu amor que nos constrange, mas aprove ao Senhor
assim nos escolher e nos amar. Obrigado porque hoje nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Sabemos para onde iremos, por causa do teu amor que foi derramado sobre cada um de nós. Que o nosso coração a cada dia ame mais o Senhor sobre todas as coisas. Que o nosso coração seja desejoso, que possa arder em te conhecer mais e mais. E à medida que possamos te conhecer mais, possamos ser mais gratos ao Senhor e possamos te amar cada vez mais de forma intensa. Assim te oramos no nome santo de Jesus. Amém.